Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje, então, o Dr. Fernando conversando com a gente sobre insuficiência renal. Agora, Dr. Fernando, como é que faz o diagnóstico dessa doença? Olha só, o diagnóstico ele é muito simples de ser feito, né? E aí cabe ao profissional que está atendendo o paciente lembrar daquele grupo de risco que eu falei, né? Lembrar que a população adulta, 10% tem algum grau de disfunção, pensar na doença. Porque fazer o diagnóstico numa fase muito avançada talvez não seja tão complicado, mas o importante é você pensar no diagnóstico da doença numa fase precoce. Conhecendo o grupo de risco já te alerta para isso. Então, o que é o diagnóstico? Muitas vezes o paciente vai consultar com uma anemia, né? Ele vai consultar com uma anemia, está fraco, anemia, e aí se esse paciente já é do grupo de risco, a primeira coisa que você vai pensar, então, será que essa anemia não tem alguma coisa com a função renal desse paciente? Mas, enfim, como se faz o diagnóstico? É muito importante você dosar a creatinina no sangue, né? E o exame de urina é importante, sobretudo na fase precoce, porque muitas vezes a creatinina ela demora um pouquinho para alterar. Então ela só vai alterar de fato quando o paciente já perdeu grande parte da função renal. Então, assim, o exame de urina ele também é um bom marcador. Se você tem um exame de urina alterado, com perda de proteína, com perda de sangue, né, que a gente chama de hemácia, então isso já é um alerta para falar tem alguma coisa nesse rim. Então há necessidade desse paciente ser melhor investigado. Então seria através de um exame de urina e através da creatinina. Seriam os dois exames que servem para se fazer o diagnóstico. E para você definir de fato se esse paciente é um paciente com doença renal crônica, o conceito da doença renal crônica ele exige que você tenha 2 medidas de creatinina com intervalo no mínimo de 3 meses, para que você veja que isso está se mantendo, né? Porque como nós já falamos, existe a insuficiência renal aguda, que às vezes o paciente vai normalizar depois, então esse paciente não é um crônico. Então a doença renal crônica você vai precisar de um exame com intervalo de 3 meses, confirmando aquele exame anterior, para que você defina realmente que ele tem a doença renal. O exame de ultrassom também é um exame que vai lhe ajudar, né? O exame de ultrassom de qualidade, você vai ver alterações na imagem que fala a favor da doença crônica. Então são exames que são importantes e que te ajudam nesse diagnóstico, obviamente junto com a clínica, né? A clínica é fundamental para aqueles pacientes que já apresentam sintoma. Agora, doutor Fernando, quais os fatores de risco? Aí nós voltamos a falar, né? Os fatores de riscos principais seriam essas duas doenças, que eles são portadores de hipertensão e diabetes. A idade é um fator de risco também, à medida que a gente envelhece, né? E ser portador de doenças que agridam o rim. Agora, é importante a gente saber que hábitos de vida de forma inadequada também leva à doença renal. Mas se você tem um sobrepeso, se você tem uma atividade física pouco produtiva, você entra no grupo de risco das pessoas da doença cardiovascular. E essas doenças elas estão ligadas à doença renal, né? Tanto que uma das campanhas da doença renal foi salve seu coração, proteja seu rim, ou proteja o seu rim, proteja o seu coração, porque as doenças elas andam juntas, as doenças cardiovasculares, e a doença renal está inserida nesse contexto. Além, né, do problema cardíaco, tem alguma relação com outra doença, insuficiência? Tem, como eu já citei aqui também, os quadros das doenças reumáticas, né? Por exemplo, pacientes que têm gota, artrite, que têm lúpus, né? Uma série de doenças reumatórias também estão ligadas com a doença renal. Pacientes que têm muitas complicações relacionadas a infecções, até mesmo infecções urinárias mais graves, não essas cistites de repetição, que muitas vezes não leva a complicação maior, mas infecções urinárias mais graves, como esplenefrite, sim, levaria a complicações no órgão, na função do órgão. Agora, quais as complicações da insuficiência renal? Pois é, a insuficiência renal, as maiores complicações são as complicações cardiovasculares, né? A maior mortalidade são pelas complicações cardiovasculares. Então, assim, há necessidade desse diagnóstico precoce para que você evite essas complicações, que à medida que o paciente vai sofrendo, vai perdendo esse rim, ele vai aumentando essas complicações cardiovasculares. A anemia é uma complicação, a doença óssea é outra complicação. Então, só que isso só vai acontecer com o passar dos anos
em fases bem mais avançadas da doença. Daí a importância de você atuar bem no início, que você consegue minimizar essas complicações. Você consegue tratar dessa anemia, você consegue evitar as complicações cardiovasculares em muito, né? É sabido que a maioria desses pacientes cursa com hipertensão do ventrículo, aumento da área cardíaca, né? Se você conseguir tratar ele de uma forma bem precoce, você evita essas complicações, aí você vai evitar uma insuficiência cardíaca, você vai evitar um infarto. Então, assim, a importância realmente do tratamento precoce é evitar essas complicações da doença óssea, que infelizmente é muito difícil de tratar. A gente vê que não tem medicamentos que trazem resposta tão eficiente para o tratamento da doença óssea e traz um sofrimento muito grande na qualidade de vida desses pacientes. Então existem essas complicações que, se você atua realmente na fase inicial da doença, você muda completamente a evolução, o histórico, o futuro desse paciente. Agora, doutor Fernando, é possível evitar essa doença? Dependendo da causa, né? Como eu falei, tudo vai depender muito do que está levando, porque ela é uma doença que ela tem várias causas que estão agredindo esse rim. Por exemplo, se você é um hipertenso, se você tiver a sua pressão muito bem controlada, você pode realmente proteger o seu rim, né? Se você é um diabético, trazendo a sua diabetes muito bem controlada, você pode proteger o seu rim. Em alguns casos você não consegue, mas na maioria das vezes você consegue trazer uma proteção. E hábitos de vida saudáveis, né? Você conseguindo manter seu peso, uma alimentação balanceada. Cuidado com o medicamento, né? Muitas vezes a gente usa medicamento de uma forma assim, inadequada, sem orientação, de uma maneira abusiva. Aí vem o alerta, a questão dos anti-inflamatórios, que é muito usado. A população tem o hábito de usar, mesmo sem prescrição, e mesmo os colegas prescrevem muito anti-inflamatório, para cada um na sua especialidade. Tem especialidade que exige, às vezes mais anti-inflamatório, mas tem que ter muito cuidado, sobretudo para aquele paciente que já tem um comprometimento do rim, porque o anti-inflamatório ele sim piora muito a função renal, principalmente esses pacientes que têm comprometimento, principalmente o paciente de grupo de risco, os idosos, sobremaneira, tem que estar alerta com relação a isso. Então a prevenção seria mais ou menos essa, você sabendo que você é do grupo de risco, você está aí alerta, está sempre pesquisando, procurando se informar da doença, fazendo exame para ver se você tem a doença, se ela já está na fase inicial ou não, e se você tiver, ter esses cuidados com alimentação, dieta, medicamentos, lembrando que os medicamentos para você que tem o déficit de função renal, eles têm que corrigir a dose. Muitas vezes a dose habitual para uma população que tem uma função renal normal não é a mesma para aquele paciente que tem um déficit de função renal. Então o paciente tem que estar alerta, o médico tem que estar alerta quando vai prescrever. Volta a chamar a atenção para a população de risco, os idosos, porque você pode muitas vezes causar uma heterogenia. O que é isso? Às vezes você vai prescrever um medicamento para um paciente e se ele for tomar numa dose maior do que ele poderia receber, isso vai trazer um prejuízo para ele. Então tudo isso tem que estar alerta e seria uma prevenção com relação à doença e às complicações dessa doença. O tratamento? O tratamento ele passa por várias fases, né? A gente dividiria basicamente em dois tratamentos. Uma fase que a gente chama de tratamento conservador, que seria a fase pré-dialítica, né? E o tratamento dialítico ou da terapia renal substitutiva, que é o que a gente usa mais. O tratamento antes da diálise seria aquele tratamento voltado para todas essas complicações, todos esses cuidados que a gente abordou. Não existe, na realidade, um remédio que eu vou prescrever para o rim. Às vezes o paciente acha que tem que ter um remédio, e qual que eu vou tomar para a doença do rim? Na realidade, não existe um remédio para a doença do rim. Existe um remédio para essas doenças que levam, para aquilo que está levando à perda do órgão. E esses cuidados todos, a questão da dieta, a questão das correções da dose, não usar droga nefrotóxica, que seriam drogas que agridam o rim. Aí a gente lembra a questão dos exames contrastados, muitas vezes, e curioso assim, que quem mais precisa fazer exame contrastado muitas vezes é a população idosa, são os cardiopatas que têm doença coronariana, às vezes tem que fazer um cateterismo. Então tudo isso tem que estar, uma tomografia com contraste, então tudo isso tem que estar muito bem conduzido, muito bem orientado, porque você pode sim piorar a função desse órgão e trazer prejuízo. Então o tratamento nessa primeira fase da doença, que seria uma fase pré-dialítica, seria isso, cuidados de nefroproteção
E controlar bem a hipertensão, controlar bem o diabetes, dieta bem orientada pelo nutricionista, é fundamental a presença do nutricionista. A doença renal é uma doença que ela exige tratamento multidisciplinar, ela não é só da condução do médico, não é só da condução do nefrologista, ela precisa realmente de outros profissionais, com todas as doenças degenerativas de uma forma geral, porque você consegue uma aderência melhor, você precisa do farmacêutico para estar sempre orientando a questão dos medicamentos, né? Você precisa do nutricionista para ver a questão da dieta, você precisa de um psicólogo, para muitas vezes esse paciente ele vai lidar com alguns problemas relacionados à emoção, pela debilidade que a doença traz, pela limitação que a doença vai trazer. Então, assim, é uma doença que seria muito importante uma equipe multidisciplinar. E esse rim, como nós já falamos, essa doença ela vai evoluindo. Quando chega no estágio que você não consegue mais manter o paciente sem a diálise, aí passa para outra fase, que seria a fase de terapia renal substitutiva. Essa fase de terapia renal substitutiva pode ser o tratamento dialítico ou o transplante. Aí vai depender das condições do paciente, da viabilidade do doador, né? Então seria uma outra fase. O paciente vai continuar tomando medicamento, fazendo dieta, mas ele teria, além disso, ele teria o tratamento dialítico e teria ou o transplante. É interessante a gente abordar essa questão da diálise também, porque existe um estigma muito grande com relação à diálise. Então o que eu falo sempre para os meus pacientes, quando a gente tem que abordar a questão da diálise, é que eles não têm que ter medo da diálise, eles têm que ter medo da doença. É igual a questão do diabetes, o paciente fica anos com o diabetes controlado porque tem medo da insulina. Muitas vezes chega um ponto que ele vai precisar do uso da insulina. Então não é a insulina que faz mal, e sim o diabetes, né? Então é a mesma coisa a diálise. O paciente precisa não precisa de ter esse pavor da questão da diálise. A diálise ela vai trazer benefício, ela vai melhorar, e a gente vê, o próprio paciente vê quando ele começa a estar com uma melhora significativa na sua vida, a partir do momento que ele começa a fazer a diálise. Porque chegou um ponto que o órgão não consegue mais manter as funções que ele precisa de manter sem a diálise. Ou então o transplante. Mas lembrando também que o transplante, a pessoa também acha que a transplante é a solução. Não, não é a solução. Né? Ele vai continuar sendo um paciente que vai ter que continuar tomando medicamento. Ele só vai ter uma qualidade de vida um pouco diferente, porque ele não vai depender mais de estar fazendo diálise, mas ele vai ter que continuar tomando medicamento, fazendo dieta. São formas, abordagens diferentes de tratamento, mas é o tratamento também da doença renal crônica, o transplante renal. Então nós teríamos a fase inicial, que seria a fase pré-dialítica, antes da diálise, teríamos a fase dialítica ou de transplante, que seria de terapia renal substitutiva. Ok, tá aí então mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, doutor, no nosso programa. Então eu agradeço a oportunidade, né, de estar falando sobre a doença renal, que eu acho que isso é muito importante para alertar a população com relação aos cuidados que precisa ser tomados. Com certeza. Ok, até o próximo programa. Saúde para você.